ou podem fazer uso dos telemóveis, ou acompanhar alguém que possa ter uma Bíblia e possam compartilhar a leitura da mesma. No primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o primeiro dos Evangelhos. Os Evangelhos que relatam a história do nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Ele e aquilo que Ele fez. Antes de lermos este texto, quero confessar diante de vocês que esse texto faz-me lembrar muito de um filme que eu assisti há algum tempo. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu me sentei com a minha esposa para ver um filme em casa. É difícil com 3 filhos pequenos. Quando eles já estão deitados, já estamos nós esgotados. Tá bom? Mas lembro-me bem de um filme que assistimos, não sei se foi o último, na Netflix, sobre a vida de Sérgio Vieira de Melo. Onde é que estão os brasileiros aqui? Quem sabe quem é Sérgio Vieira de Melo? Não me digam que não sabem, o português sabe. Eu vou tentar não ser um spoiler. Não prometo, mas vou tentar não ser um spoiler, tá bom? Sérgio Vieira de Melo foi um diplomata brasileiro, funcionário da ONU, durante 34 anos e um dos altos comissários das Nações Unidas para os Direitos Humanos desde 2002. No dia 19 de agosto de 2003, ele estava destacado pela ONU em Bagdá, capital do Iraque. Nesse dia, houve o atentado deliberado à sede da ONU, realizado, perpetuado pela organização extremista e terrorista, a famosa Al-Qaeda, a qual assumiu a responsabilidade pelo atentado e afirmou que Sérgio Vieira de Melo era o alvo principal do mesmo. No filme, depois do atentado, depois da explosão, as cenas passam sobre Sérgio Vieira de Melo preso nos escombros, metade do seu corpo debaixo de uma grande parede, acompanhado também pelo seu colega e grande amigo americano Gil Loesch. Gil, ele foi tirado com vida, mas para isso tiveram que cortar-lhe ambas as pernas para ele poder sobreviver. Em todo o tempo ele esteve consciente desta decisão, de acordo com essa decisão, e essa sua decisão e daqueles que o salvaram, salvou-lhes a vida. A amputação das suas pernas salvou a sua vida. O resto, para saberem aquilo que aconteceu com Sérgio Vieira de Melo, têm que assistir ao filme, tá bom? O que é que esta história comprova? Esta história de um homem que entre a vida e a morte, para se salvar e continuar a viver, ele sacrifica as suas pernas, sem a margem mínima de dúvidas. Isto comprova então que os homens amam mais viver do que amam as suas pernas. Ele amava mais continuar a viver do que amava as suas pernas. Por isso esteve disposto a amputar as suas pernas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe muito bem também isto. Nós amamos mais continuar a viver do que até amamos as nossas queridas pernas. Porque se chegarmos a uma altura entre decidir amputá-las, cortá-las ou continuar a viver, todos nós vamos decidir a amputação. Tal como fez Gil e sobreviveu. E salvou a sua vida esta ação. Certa vez Jesus Cristo, e esta história está relatada no Novo Testamento, na passagem que agora vamos ler. Ele, como um excelente mestre, um mestre de excelência, ensinando o povo sobre as verdades de Deus, ele fazia muito uso de vívidas ilustrações. E ele fez uso mesmo desta vívida e grotesca ilustração que eu trouxe para vocês. Ele fez uso da ilustração da trágica e drástica necessidade da amputação.
Reparem, Mateus 5, versículo 27 até ao 30. Apenas. Jesus Cristo ensinando às multidões. Considerem as palavras dele. Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E agora reparem, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo, todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, amputa, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Uau! Que linguagem aqui grotesca! A necessidade da amputação. Esta história chama a nossa atenção por esta linguagem trágica e grotesca e radical de como nós devemos lidar com o pecado. Agora, eu quero deixar claro para vocês que Jesus não queria que interpretássemos literalmente estas palavras. Como, até pelo que se sabe de alguns pais da igreja, quem eram os pais da igreja? Foram discípulos diretos dos apóstolos, ali no final do primeiro século, e os primeiros séculos da igreja, estas personagens, estes discípulos diretos dos apóstolos foram chamados pais da igreja. Alguns pais da igreja, pelo que se sabe, por a tradição oral, interpretaram literalmente estas palavras de Jesus Cristo. Para evitar as tentações, chegaram a cumprir literalmente estas palavras. Como, por exemplo, se diz, não sabemos se é verdade ou não, de Orígenes, um dos pais da igreja. Mas quero deixar claro que Jesus não queria que interpretássemos estas palavras literalmente. Porquê? Porque ele também não queria ensinar-nos que é suficiente cortar um membro ou arrancar o olho, pois ainda teríamos o outro membro, a outra mão, e ainda teríamos o outro olho. A solução então não seria arrancar, a solução então, Jesus Cristo teria dito, seria arrancar ambos, os dois olhos, os dois membros. Mas não era isto que Jesus queria ensinar. Pois ele sabia muito bem, se nós interpretássemos, e se ele quisesse que nós interpretássemos isto ao pé da letra, literalmente, bem, este mundo estaria cheio de cegos, de amputados, de mancos, de pessoas em cadeira de rodas, se interpretássemos isto literalmente. O que é que Jesus então queria ensinar com estas palavras? Primeiro, que Deus exige santidade assim como Ele é santo. Se tu queres um relacionamento com Deus verdadeiro, tu necessitas ser santo. E uma das exigências radicais de Deus, de Jesus Cristo, é que tu sejas santo. Separado para Ele e para os seus propósitos. É isso que significa ser santo. Não pensem naquelas estátuas, não pensem numa auréola dourada sobre as vossas cabeças. A ideia de santo nas Escrituras é separado para Deus, para a vontade de Deus e para os seus propósitos, fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto. Obedecendo à sua lei, aos seus mandamentos. Isso é ser santo. E Deus exige santidade a todos aqueles que se querem aproximar dele. O que Jesus também queria ensinar é que a obediência à lei de Deus não é somente exterior, ela é também interior. Reparem, ele começa por dizer, não ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E talvez todos aqui nesta sala dizem, eu não sou um adúltero. Nunca tive um relacionamento sexual com outra mulher ou com outro homem que não fosse o meu esposo ou a minha esposa. Mas Jesus Cristo vai mais longe do que uma atitude exterior, uma ação exterior. Reparem o que diz na continuação o texto.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pensamento, cobiça, desejo. E isso já é adultério. O que Jesus nos quer ensinar é que não apenas que Deus exige santidade, é que a demonstração dessa santidade, desta obediência à lei de Deus, não é somente exterior. Ela também é, e sobretudo, interior. Outra coisa que Jesus nos quer ensinar com estas poucas palavras é que nós todos devemos levar muito em sério o pecado. Nós devemos ser conscientes do perigo do pecado, dos efeitos mortais do pecado nas nossas vidas, no presente e na eternidade. Por isso ele faz uso de palavras grotescas para chamar a nossa atenção para a realidade do pecado e as consequências terríveis do mesmo, se nós não lidarmos com o nosso pecado corretamente. Diz aqui que para que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus Cristo está aqui a chamar-nos a todos para fazer morrer o pecado. Mortificar a carne, os desejos da carne. Devemos fazer tudo para que isso aconteça. Devemos também considerar as consequências, não apenas no presente do pecado, de trazer culpa, falta de alegria, distância de Deus no presente, mas as suas consequências terríveis por toda a eternidade. Fala aqui da eternidade de um lugar depois do sepulcro, o inferno. Há o perigo real que os nossos pecados, os nossos hábitos pecaminosos terminem por nos lançar ao inferno, onde nós iremos sofrer a justa condenação de Deus, pois um Deus justo condena aquele que é culpado. Onde nós iremos sofrer a ira justa, a indignação justa de Deus pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado de termos ofendido e continuamente ofendermos um Deus infinitamente santo e glorioso. Amados irmãos, amados amigos aqui presentes, não há nada mais sério do que isso. E temos que lidar com toda a seriedade com o pecado. Estas são as palavras de Jesus Cristo. E permite-me fazer-te esta advertência séria, com uma aplicação direta daquilo que acabámos de ler, das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. E que pode ser que tu nunca tenhas ouvido ou pensado nela antes. O que Jesus está aqui a dizer é que se tu não lutares contra o teu pecado de forma séria, ao ponto de estar até disposto a tomar qualquer atitude radical, como até cortar a tua mão ou arrancar os teus olhos, porque sabes qual é a gravidade e as consequências do mesmo, então o teu destino será a separação eterna de Deus para todo o sempre. É isto que diz o texto. Então o teu destino vai ser o inferno. Palavras tão duras num passeio de igreja num lugar tão agradável. Mas é a maior demonstração de amor que eu posso ter para convosco, de vos chamar a todos vocês ao arrependimento e de vos alertar sobre essas mesmas verdades que Jesus Cristo também alertou seriamente e que muitas vezes não as consideramos com seriedade. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Considerem as palavras do apóstolo Paulo também. Se querem acompanhar-me, lata-me. Eu vou ler, senão eu vou ler simplesmente para vocês. Oh, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E depois dá uma lista, não exaustiva, mas todos nós, exteriormente ou interiormente do nosso coração, nós estamos nesta lista. Não vos enganeis, nem impuros. Quem nunca teve um pensamento impuro aqui? Nem idólatras. Idólatras de nos curvarmos e viver para coisas
que tomam o lugar de Deus, substituem a Deus e viver para Deus. Todos nós somos idólatras. E isso não tem nada a ver com curvar-se diante de uma estátua. Às vezes nós vivemos para nós mesmos, não considerando a Deus. E isso é idolatria. Idolatria do eu. Diz aqui, nem adúlteros. Pensemos nas palavras de Jesus Cristo. Não apenas o comportamento exterior, mas o comportamento, a atitude e o desejo do coração. Nem efeminados, nem sodomitas. Bem, estamos no Pride Month. Quando Deus chama os homens, não ao mês do orgulho, mas ao mês da humildade. Ao mês da submissão à sua vontade, ao arrependimento dos seus pecados. Sodomitas fala do comportamento do homossexualismo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então reparem a seriedade do pecado. Se nós não lidarmos com o nosso pecado, nós estamos separados por Deus por toda uma eternidade. Mas há esperança. Nós temos uma maravilhosa esperança. Mas primeiro, para abraçarmos essa esperança, nós temos que entender que uma das coisas até mais chocante entre os cristãos, uma das coisas mais chocantes do cristianismo atual, é verificar que muitos que professam a fé em Cristo são apenas cristãos de nome, nominais. A sua confissão não é validada com a sua vida. As advertências bíblicas tão sérias como esta de Jesus Cristo aqui em Mateus 5 são completamente desprezadas e ignoradas. Não são tidas a sério. Não são levadas a sério. E por isso muitos estão no caminho largo que conduz à condenação e à separação eterna de Deus. E o mais triste e trágico é que nem são conscientes do mesmo, porque são ignorantes quanto às realidades espirituais. Ignoram a exigência da obediência à lei de Deus, exteriormente e também no coração, interiormente. Podem até muito bem conhecer os 10 mandamentos, citá-los de memória e se julgam cumpridores do mesmo por não praticarem qualquer ato exterior ou qualquer pecado explícito. Mas no coração têm pecado contra Deus. E isso também os separa de Deus. Pois qual é o homem ou mulher aqui neste salão que pode apresentar-se diante de Deus como inocente? Nenhum de nós. Todos os que estão aqui neste salão, com a idade da razão, já transgrediram milhares de vezes, já quebraram milhares de vezes os mandamentos. Eu também, juntamente convosco. A Bíblia diz em Romanos 3:10, não há justo nem sequer um. O maior problema de todos os seres humanos é a sua natureza pecaminosa, a condição do seu próprio coração. Essa é a tua realidade e esse é o teu maior problema. Ele não vem de fora, ele vem de dentro. E é a tua natureza pecaminosa, o teu coração, e quando falo de coração, desejos, motivações, afeições para com o pecado e em rebeldia para com Deus e a lei de Deus. Todo homem, pela sua natureza pecaminosa, tem o potencial de poder cometer as maiores atrocidades além do que podemos imaginar. Amados, temos sido chocados por este caso da menina de apenas 3 anos, Jéssica. Como é que é possível fazer homens, seres humanos, fazerem isto a uma menina inocente de apenas 3 anos? Amados, todo homem tem o potencial de ser pior que o Hitler. Por causa da sua natureza pecaminosa, do seu coração. E esta é a realidade do homem sem Deus. A maior necessidade de todo homem não é a erradicação da pobreza, não é mais estudos. Estamos numa cultura, nunca houve tanta prosperidade hoje em dia na história. Na nossa cultura, por exemplo, ocidental.
e ainda vemos o cometer das maiores atrocidades, como temos testemunhado através desta notícia grotesca, chocante, daquilo que aconteceu a esta menina de 3 anos. Nós vivemos melhores agora do que reis há 300 anos atrás. Eu sei que reclamamos do aumento do preço da gasolina e por aí fora, todos nós estamos a sofrer com isso, mas a realidade é que nós vivemos melhores, todos nós neste salão, que reis há 300 anos atrás. Nem carro tinham. Não tinham pingo doce. Tanta escolha e variada como nós temos. A erradicação da pobreza não é a solução para o problema do homem. Mais estudos, nunca tivemos uma geração em Portugal, no mundo ocidental, com mais estudos, qualificações. Não resolve o problema. O problema não está fora do homem. O problema está dentro do homem. Por isso é que continuamos a ver a perversão, a depravação, a corrupção, a violência, a maldade multiplicando-se neste mundo. A Bíblia, a palavra de Deus é clara em apresentar-nos Jesus Cristo como o único caminho da salvação para o pecador. A nossa única solução para resolver o problema dos nossos corações. Nós estamos condenados por toda uma eternidade e é justo que assim seja, porque temos pecado contra um Deus infinitamente santo. Por isso estamos infinitamente condenados por toda uma eternidade. Mas há esperança em Jesus Cristo. Essa é a mensagem de boas novas, de boas notícias para todos nós. Somente por meio dele nós podemos ser reconciliados com Deus. Podemos ser libertos da penalidade dos nossos pecados. Podemos ser libertos do poder dos nossos pecados. E no futuro também nós sabemos que seremos libertos da presença do nosso pecado. Pois um dia, aqueles que estão unidos a Jesus Cristo habitarão com Ele para todo o sempre, onde já não haverá maldade, onde já não haverá pecado fora de nós, dentro de nós, e desfrutaremos dele perfeitamente para todo o sempre. Sem um Salvador, presta atenção, sem um mediador poderoso como Jesus Cristo, todos nós seremos condenados no dia do juízo final. E esse dia chegará, porque um Deus justo tem que fazer justiça, mais tarde ou mais cedo. E eu quero que todos vocês possam sair daqui inquietados e com a certeza absoluta que já foram reconciliados com Deus, não por serem boas pessoas, não por serem membros da Igreja Batista da Ramada, ou por serem batizados, mas sim porque confiam em Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador e na sua obra na cruz, que carregou os teus pecados e pagou a tua dívida para com Deus para todo o sempre. Que essa seja a tua esperança. Pois sem este mediador poderoso entre Deus e os homens, Jesus Cristo, todos nós estaríamos perdidos e separados de Deus por toda a eternidade. E não podes descansar tu enquanto não estiveres seguro nele, em Jesus Cristo. E toda esta lei que Jesus Cristo, em poucas palavras, nos confronta, a lei de Deus, a obediência, a exigência da santidade. A única coisa que tem o objetivo, a lei de Deus, é apontar-nos para a necessidade que todos nós temos de um Salvador. Jesus Cristo. Necessitamos de Jesus Cristo. E a chamada da Bíblia hoje, e já terminando convosco, é: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos, abandonem os vossos pecados e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Convertei-vos, crendo em Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador. Esta é a chamada para todos e é a chamada de Deus para todos os homens e todas as mulheres. Abraça a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E que hoje seja um dia, que belo dia, e todo o dia é belo na verdade para que isso aconteça no teu interior, de todo o teu coração.
para aqueles aqui, e eu conheço a maioria, já são membros até da Igreja Batista da Ramada, são cristãos professos, mas devemos continuar a considerar seriamente as palavras de Jesus Cristo. Elas são para nós também. A nossa fé é uma fé que também santifica. Porque uma fé é uma confiança em Deus, em Jesus Cristo para a salvação, que faz a conversão do pecador e a reconciliação com Deus para todo o sempre por meio de Jesus Cristo. Esta verdadeira fé que salva é uma fé que santifica. Um cristão verdadeiro mostra que é verdadeiramente salvo através da santidade da sua vida. Deixem-me ler só as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqueles que foram chamados por Deus para a salvação, aqueles que foram unidos a Jesus Cristo para a salvação, eles agora têm um novo propósito e é viverem separados para Deus e para os seus propósitos. Sede santos, porque eu sou santo. Se esta é uma realidade nas nossas vidas, então, amados, como igreja, devemos ser conhecidos principalmente não pelos nossos passeios, convívios, mas pela santidade que está presente nas nossas vidas e manifesta-se dentro dos nossos lares e fora dos nossos lares e também nos nossos encontros. Lutemos sempre contra o pecado com todas as nossas forças. Porque, como disse um famoso pastor antigo puritano, John Owen, ou matas o pecado, ou o pecado mata-te. Ou matas o pecado na tua vida, ou ele irá destruir a tua vida no presente. E Jesus Cristo alerta muito seriamente também na eternidade. Precisamos de nos empenhar em crucificar a nossa carne para vivermos em santidade, de acordo à fé que nós dizemos que temos em Jesus Cristo. E tal como iremos ouvir através destes irmãos daqui a pouco, precisamos viver em santidade não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas pelo poder do Espírito Santo que em nós atua, a vida de Deus em nós, de todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nasce de novo, é feito uma nova criatura, é habitado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito pode penetrar na matéria e é Ele que atua em nós poderosamente para santificar-nos. A presença do pecado nas nossas vidas, na minha vida, é uma realidade. A luta contra o mesmo é diária e constante. Desejos inapropriados irão surgir uma e outra vez, para não dizer todos os dias. Não há como fugir a essa realidade. Ela está dentro de nós e ela está fora de nós. E nós, como cristãos, ainda somos mais conscientes desta realidade da presença do pecado dentro de nós, dos nossos desejos, sentimentos, afeições, vontades. Mas somos chamados por Jesus Cristo a uma luta radical, a uma luta contínua. E esta luta, e se estamos nessa luta, que confirma, que dá testemunho da nossa chamada e da nossa eleição por parte de Deus, que fomos separados para Deus e os seus propósitos. É se estamos a lutar contra o pecado. É isto que Jesus Cristo queria nos ensinar. Se somos parte do seu povo, se fomos feitos filhos de Deus, fomos chamados a sermos um povo distinto, separados dos demais. Amados, que sejamos esse povo, essa igreja, este grupo de cristãos reunidos, isto é que é uma igreja, que através das nossas vidas, palavras, atitudes, uns para com os outros e para com o próximo, possamos confirmar
que conhecemos a Deus, vivendo para os seus propósitos, no falar, no vestir, no comer, no trabalhar, no pensar, no andar, em tudo e em todas as coisas. Sede santos, porque eu sou santo. Que essa seja a característica principal das nossas vidas, pois é ela que confirma que, na verdade, fomos escolhidos por Deus, chamados para Ele, para todo o sempre. Sede santos, porque eu sou santo. E se tu ouvires durante os teus esforços para viver a santidade e para lidar com o pecado, e devemos lidar com o mesmo nas nossas vidas de uma maneira radical, como vimos nas palavras de Jesus Cristo, se ao final de tudo isto e ao longo deste teu percurso, desta tua caminhada, os homens te disserem que tu és um exagerado ou mesmo um fanático, não nos abalemos por isso. Nem fiquemos preocupados com isso. Nem afetados pelo mesmo. Antes, pelo contrário. Que possamos ter a convicção que aí sim estamos no bom caminho. Esforçando-nos por fazer o que o Senhor nos mandou. Sede santos, porque eu sou santo. E assim não terás com que te envergonhares no céu e na terra. Que esta seja uma realidade nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela verdade da Tua palavra. Que não ignoremos as sérias advertências contidas nela, pois no ouvir e obedecer a ela depende toda a nossa felicidade e também a nossa eternidade. Pai, frutifica em cada coração os benefícios da Tua palavra. Que ela não volte vazia hoje, Senhor. Esta manhã, cumpre os Teus soberanos propósitos por meio dela, Senhor. E em muitos corações que estão aqui, Senhor, que eles possam render-se, converter-se a Jesus Cristo. Que possam abandonar os seus pecados e correr para Jesus Cristo como o seu Salvador, Pai. Como o tesouro das suas almas, Pai. E começarem a viver para Ele de todo o coração. Senhor, também te pedimos por nós, já teu povo. Lembra-te, Senhor, da tua grande misericórdia e, sobretudo, do teu grande nome, Pai, para que através das nossas vidas tu sejas conhecido e verdadeiramente conhecido por meio de um povo santo, Senhor, e que sejamos santos. E, Senhor, move-nos através do teu Espírito e transforma-nos, Senhor, por meio do teu Espírito, cada vez mais em santidade maior para a tua glória. Ó Senhor, que a Igreja Batista da Ramada, os seus membros, sejam conhecidos como santos, Pai. Santos, um povo santo. No nome de Jesus, te rogamos. Amém.